cara. É muito, muito sofrimento que acontece em Mãe. A Melek sofre pra caramba. Eu sou time Turna, também prefiro chamá-la de Turna, não é? Porque a Zeynep também sofre pra caramba, mas o sofrimento mais doloroso é quando a gente vê com a Melek. Essa menina tem uma capacidade cênica, uma capacidade de entrega que é uma coisa impressionante, assim. É uma novela muito pesada em muitos aspectos, assim, da maneira com que ela é maltratada pela mãe e pelo... Não é nem padrasto, Cengiz, também é insuportável o Cengiz. Insuportável, insuportável. Shule, insuportável também. Insuportável. Insuportável. Só porque ela é mãe da Melek, ela quer ficar com ela, mesmo sabendo que ela só vai maltratar ela quando ficar... É uma sacanagem sem fim, é uma sacanagem sem fim. Então, é isso. Mas nós temos aqui a informação, não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre o ódio que eu fico do Cengiz e também da Shule. Chata. Insuportável. Chato. Insuportável. Insuportáveis todos. Coitadinha da Turna. Enfim, nós vamos trazer aqui um pouco sobre as audiências que aconteceram, né, através desse mês. Mas principalmente eu quero falar a respeito de John Sudere, né, que faz também uma excelente atuação como a Zeynep. E nós temos aqui, então, uma informação do canal do Vanucci que é bem interessante, que fala o seguinte: Mãe fecha seu primeiro mês acima de Força de Mulher. Novela turca mantém tendência de crescimento da audiência e vê concorrentes perderem fôlego, principalmente o SBT, né? Matéria do Vanucci aqui no canal do Vanucci.com.br. A novela Mãe fechou seu primeiro mês com audiência em crescimento e principalmente acima da média do mês inicial de Força de Mulher. Por isso, ao juntar esses dois dados, os estrategistas da Record acreditam que a atual trama turca ampliará seus índices com o desenrolar da história. Mãe completou um mês na última quinta-feira, 27 de novembro. De acordo com os dados prévios, dados consolidados, aliás, da Cantaribop, a audiência dos capítulos desse primeiro mês está 15% acima do que Força de Mulher registrou no mesmo período. 15% acima do que Força de Mulher registrou no mesmo período. Isso impressiona. Isso impressiona mesmo. Porque Força de Mulher virou um fenômeno depois da casa dos 10 pontos ali, em determinado ponto. Mãe é uma novela um pouco mais curta. Talvez não tenha fôlego para chegar aos 10, mas é um número importante. É um número importante. Tem 85 capítulos a novela, né? Então serão, deixa eu ver, 4 meses, mais ou menos isso. 4 meses e 5 dias. Mais ou menos isso. Então nós temos aqui, Força de Mulher registrou, vamos lá, Mãe registra 6,2 de média, isso equivale a 10% do público do horário na Grande São Paulo. Já Força de Mulher marcou entre os dias 29 de julho e 28 de agosto de 24, 5,4 pontos, equivalente a 8,5 dos telespectadores na faixa de exibição. Ficou evidente isso, né, que tem essa diferença. Diante desses números, os executivos da Record dão sinais claros de que continuarão apostando em novelas turcas no horário nobre. Entretanto, essas produções terão que revezar o horário com as séries de novelas com temática bíblica, e isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. A Record ganharia, inclusive, com as novelas bíblicas se colocasse elas depois. Faz ali um mesh, coloca um capítulo mais curto. Bota capítulo de 40 minutos da novela turca e depois pega outros 40 minutos para a novela bíblica. Mas é muita barbeiragem colocar a novela bíblica no meio das novelas turcas. Porque o público foge, o público vai embora. O público sai dali. Então, assim como eu me irrito muito com os insuportáveis do Cengiz, principalmente o Cengiz, mas a Shule também insuportável. Assim como eu me irrito com eles dois pra caramba, tenho vontade de entrar na TV, eu também me irrito com a Record fazendo essas barbeiragens de tirar o que tá dando certo pra colocar uma novela bíblica que vai despencar o horário e depois ter que construir tudo de novo. Então é uma questão séria, é uma questão difícil, mas vamos falar sobre isso. O levantamento obtido com exclusividade pelo canal do Vanucci traz outros dados interessantes sobre o desempenho das emissoras durante o horário nobre em São Paulo. O índice de televisores ligados permanece praticamente o mesmo, com uma oscilação de apenas 1 ponto percentual para baixo. Entretanto, durante o horário de exibição das novelas da Record, houve uma queda na audiência da Globo, SBT e Band. Entre 29 de julho e 28 de agosto de 24, a Globo exibia a novela Renascer. Nesses 30 dias, no confronto com Força de Mulher, a Globo marcou 25,9 de média, 40,8 de share.
com os blocos finais do Jornal Nacional e os primeiros do remake assinado por Manuela Dias, não Vanucci, por Bruno Luperi, né? Agora, entre 27 de outubro e 27 de novembro, com parte do JN e 3 graças, a Globo marca 23,2 de média, com 37,5 de share. Isso representa uma queda de 10% na audiência, é muita coisa. Atualmente, o SBT tem a novela Amar no confronto com Mãe. Nesse primeiro mês de exibição da trama turca, o SBT registra 3,2 pontos, 5,1 de share, mas entre 29 de julho e 28 de agosto, a emissora estreava Caverna Encantada e encerrava a infância de Romeu e Julieta. Naquele período, o SBT marcava 4,6 de média, 7,2 de share, ou seja, uma redução de 31% em sua audiência em comparação dos primeiros 5 meses de força, dos primeiros meses, aliás, de Força de Mulher. O SBT desistiu de renascer pra cá, a Globo perdeu pontos de audiência em seu principal horário e o SBT desistiu das novelas infanto-juvenis após um grande desgaste, mas ainda não voltou ao antigo patamar. Já a Record, desde Força de Mulher, registra seus melhores resultados com as novelas turcas, uma prova de que o público da emissora também gosta de histórias contemporâneas, mas com elementos mais clássicos do folhetim. Perfeitamente. Só que o que a Record vai fazer? Vai tirar a novela turca do ar para colocar a bíblica no mesmo horário, sendo que poderia... E aí não é uma crítica à novela bíblica. Não é uma crítica a isso, mas coloca ela depois da novela turca, porque ela vai entregar bem a novela turca e vai segurar aquela audiência, principalmente dependendo do produto que tiver depois. Então, pra mim, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça esse tipo de decisão. Não entra mesmo. Então vamos adiante, vamos para o povo brasileiro que aqui conosco está. Deixa eu ver se o povo está aqui conosco. Vamos lá. Povo brasileiro, errei! Povo brasileiro na tela. Cibois, da tela a partir desse momento. Deixa eu tirar também os nossos textos da tela, o nosso GC. Você que está nos acompanhando, deixa aqui seu like, seu comentário.